vídeo de hoje nós vamos corrigir a prova do CAL do Rio de Janeiro. Então se você fez essa prova ou se não fez, mas está curioso para saber o que a banca IBAN cobrou na prova, vem comigo que a gente vai corrigir os conhecimentos específicos da prova de arquiteto e urbanista. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos corrigir a prova do CAL do Rio de Janeiro, a parte de conhecimento específico, senão vai ficar um vídeo gigantesco aqui. Então já vamos começar com a primeira questão. De acordo com a resolução do CAL 198, a pontuação mínima para infração ao exercício profissional considerada grave é de 3, 6, 7, 10 ou 13 pontos. Aqui está parecendo prova de autoescola, né? Mas a resposta é a letra D, 10 pontos para infração grave. Então nós temos 4 tipos de infrações aí que estão presentes na resolução 198 do CAL. Gravíssima, grave, média e leve. Daí você vai ter que decorar isso a partir de agora, porque as bancas vão sim cobrar. Que é a gravíssima 13 pontos, a grave 10 pontos, a média 4 pontos e a leve 1 ponto. Nós tivemos outras questões de resolução 198. Como é uma NBR não, como é uma resolução recente, né, relativamente recente, ela deve ser cobrada com maior peso nos próximos concursos de CAL, então fique atento, tá? Próxima questão. Conforme a resolução 198 do CAL, além do nome, CPF ou CNPJ e endereço completo da pessoa física ou jurídica notificada, são informações que devem constar na notificação de infração. Data da notificação, nome completo, número de matrícula funcional e assinatura do agente de fiscalização. E aqui nós já achamos o nosso gabarito, né? O gabarito é a letra A. Por que não são as outras alternativas? Ó, veja bem aqui, eu coloquei o porquê que está errada as outras. Primeiro, essa que fala do prazo é o prazo de 10 dias. Como nós estamos vendo aqui, a letra B fala num prazo de 15 dias e, portanto, está errado. A letra C fala informações sobre o processo administrativo de fiscalização. Não tem nada disso na resolução. Letra D. Registros de peças de divulgação da ação. Também não tem nada disso na resolução. E a letra E. Identificação do denunciante com nome, CPF, endereço, e-mail, incluindo, se possível, telefone. Não tem essa tal de identificação do denunciante, tá? Portanto, o nosso gabarito é mesmo a letra A. Próxima questão. Segundo a resolução 198 do CAL, é competência dos fiscais do CAL-BR. A. Analisar projetos arquitetônicos? Não. B. Emitir RRTs? Não. Registrar profissionais? Também não. Realizar vistorias em obras? Sim, nós achamos nosso gabarito é a letra D, né? E a letra E, orientar os profissionais? Não. Então, o nosso gabarito é a letra D, porém eu não encontrei na resolução 198 um artigo que fale expressamente que é competência do fiscal de fiscalização a realizar vistorias em obras, tá? Se alguém encontrar, deixa aqui nos comentários, por favor, eu não encontrei. Próxima questão. A Lei Estadual do Rio de Janeiro, número 6.400, estabelece a obrigatoriedade da emissão do seguinte documento para atestar a realização da autovistoria predial. A. Certificado de vistoria. B. Relatório de vistoria predial. Não também. C. Atestado de vistoria predial. Não. D. Declaração de conformidade predial, não. E o nosso gabarito é a letra E. Laudo técnico de vistoria predial, que é exatamente o que diz ao começo da lei, né, 6.400. Determina a realização periódica por autovistoria a ser realizada pelos condomínios ou por proprietários dos prédios residenciais, comerciais e pelo poder público. Nos prédios públicos, incluindo estruturas, fachadas, empenas, marquises, telhados e obras de contenção de encostas, bem como todas as suas instalações, e cria o laudo técnico de vistoria predial, LTVP. Portanto, nosso gabarito é a letra E. Mais uma da Lei Estadual 6.400. No que diz respeito à autovistoria em prédios com mais de 25 anos de existência, é verdadeira a seguinte afirmativa. A. Devem realizar autovistorias quinquenais, e aqui nós já achamos o nosso gabarito. Olha o que diz. Os condomínios ou proprietários de prédios comerciais e residenciais de que trata o caput do artigo 1º, com mais de 25 anos de vida útil, têm a obrigatoriedade de realizar autoinspeções
quinquenais. Próxima questão. Para combate a incêndios em materiais elétricos energizados, segundo a NBR 2693, o tipo de extintor indicado é o de A. Água pressurizada. B. Pó químico seco. C. Gás carbônico. D. Espuma mecânica. E E. Classe K para óleos e gorduras. O gabarito dessa questão é a letra C. Gás carbônico. Só que eu não achei isso na própria lei, tá? Na NBR que eles citam aqui, 12.693, eu achei até o significado de todos os tipos de extintores, tem também num outro momento quais são as classes dos extintores, os tipos de incêndios. Porém, eu não achei especificamente linkando uma coisa com a outra. O que eu achei foi um outro site dizendo o seguinte, ó. Classe C, incêndio em materiais, equipamentos e instalações elétricas energizadas, tais como quadros de força, transformadores, geradores, motores, computadores, máquinas elétricas e cabos. Para combate a esse tipo de incêndio, o ideal é o uso de extintores de pó químico ou gases. Nesse caso, é importante destacar que o pó químico pode danificar os aparelhos eletrônicos, caso seja um computador com dados importantes. Portanto, indica-se o gás carbono CO2. Então, eu não duvidaria nada se a banca anulasse essa questão, porque nós poderíamos sim ter como resposta também a letra B, pó químico seco. Próxima questão. Conforme a NBR 16.280, em relação ao descarte dos resíduos gerados pela obra, compete ao profissional responsável pela reforma: A. Contratar uma empresa especializada em coleta de resíduos para realizar o descarte? Não. B. Planejar o descarte dos resíduos de acordo com a legislação vigente? Sim, esse é o nosso gabarito, né? E vamos ver aqui a resposta, então. Ó. Gabarito B. O plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação e por encaminhar o plano ao responsável legal da edificação em comunicado formal para análise antes do início da obra de reforma. O plano deve atender às seguintes condições, entre elas, lá na letra L, planejamento de descarte de resíduos em atendimento à legislação vigente, portanto, o nosso gabarito. Próxima questão, ó. A NBR 16.280 dispõe que o objetivo do plano de reforma é... E aqui é mais uma questão que, na minha opinião, é polêmica e passível de recurso. Por quê, ó? A norma não diz exatamente aquilo que eu considero que ela vai considerar como gabarito. Ó, letra A. Identificar os materiais a serem utilizados na reforma. Não. B. Definir o prazo de execução da reforma. Não. C. Estabelecer o orçamento da reforma. Não. D. Apresentar a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação. Exatamente esse é um gabarito que eu acredito que a banca vai dar. Porque diz aqui, ó, o plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição dos impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação. Porém, aqui na norma não diz que isso é um objetivo do plano de reforma, por isso eu acredito que sim, essa é uma questão passível de recurso. Próxima questão. A função do memorial descritivo e o projeto arquitetônico, segundo a NBR 16.636, Essa era uma questão fácil, né? O nosso gabarito é a letra A. Discriminar as atividades técnicas, as especificações e os métodos construtivos a serem empregados na execução de determinada obra ou serviço técnico em conformidade com o projeto. É exatamente disso que diz a definição lá da 16.636, né? Memorial descritivo de projeto. Peça ou documento desenvolvido e elaborado por profissional habilitado, complementar aos desenhos do projeto e que consiste na discriminação das atividades técnicas, das especificações e dos métodos construtivos a serem empregados na execução de determinada obra ou serviço técnico em conformidade com o projeto. Gabarito letra A. Próxima questão. Ainda sobre a NBR 16.636, ó. Os documentos técnicos a serem obrigatoriamente apresentados na etapa de projeto executivo arquitetônico são... Aqui é uma questão assim que a banca ela realmente caprichou, viu? O gabarito dessa questão eu acredito que seja a letra E, desenhos e textos. Por quê, ó? Lá na norma, né, 16.636, ela fala, ó, documentos técnicos a serem apresentados aí na fase de projeto executivo, né?
desenhos e textos. Daí desenhos ele vai colocar um monte de coisa. Planta geral de implantação, contendo informações planaltimétricas, plantas e cortes de terraplanagem, por aí vai. E no texto, todos os tipos de textos, né? Memorial descritivo dos elementos, componentes arquitetônicos da edificação, etc. Por que as outras estão erradas, na minha opinião? Primeiro, na letra A, ele fala aqui, entre outras coisas, de perspectivas. O mesmo vale também para a letra C. E daí na letra D ele fala de desenhos esquemáticos e na letra B ele fala de decretos e portarias. Por que perspectiva torna a questão errada? Porque perspectiva é opcional, assim como desenhos esquemáticos, e não é obrigatório. O que o enunciado pede a serem obrigatoriamente apresentados na etapa de projeto executivo, portanto o gabarito é a letra E. Próxima questão, aqui nós temos uma questão da 6492. De acordo com a NBR 6492, a indicação de acessos é apresentada por qual figura abaixo? Então nós temos a figura A, B, C, D e E aqui, né? Então vamos para a nossa resposta, que é o gabarito letra C. Por que não são as outras? Letra A é indicação de norte. Letra B é inclinação de telhados e coberturas. A letra D é indicação de chamada e a letra E, cotas de nível. Portanto, o nosso gabarito que indica, né, a representação de acessos é a letra C. Próxima questão, gente, questão de número 12 aí da prova. Caracteriza-se como a coleta de dados e informações técnicas sobre terreno, vizinhança, legislação, incidente e condições ambientais locais. Também auxiliam na elaboração e desenvolvimento do projeto arquitetônico. Outros levantamentos de dados pertinentes que interessem a arquitetura também podem ser realizados. A afirmativa acima se refere à etapa da fase de elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos arquitetônicos denominada, e aqui o nosso gabarito é a letra E, levantamento de dados para o projeto arquitetônico. O levantamento caracteriza-se como a coleta de dados e informações técnicas sobre terreno, vizinhança, legislação incidente e condições ambientais locais, portanto, gabarito letra E. Próxima questão, e agora temos uma questão aí de NBR 9050, né? Segundo a 9050, nas rotas acessíveis não podem ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos vazados. E aqui nós temos duas imagens, né? Uma do bossel e a outra da quina. Quando houver bossel ou espelho inclinado, a projeção da aresta pode avançar sobre o piso abaixo, no máximo. Essa é uma questão clássica de 90-50 e a resposta é 1,5 cm, né? Letra C. Daqui na letra C, o gabarito a gente está vendo então que é realmente 1,5 cm. Próxima questão, ainda de 90-50 e mais uma questão assim dada de presente, que é o seguinte: considera um módulo de referência a projeção no piso ocupado por uma pessoa utilizando cadeira de rodas, motorizadas ou não, conforme a figura abaixo. As medidas 1 e 2 correspondem a, que é o módulo de referência, né? 80 por 1,20, resposta letra B, gabarito letra B. Aqui nós temos a imagem então, 80 centímetros por 1,20. Próxima questão. O arquiteto pode solicitar o cancelamento de um registro de responsabilidade técnica, RRT, de obra ou serviço quando a obra ou serviço é concluído dentro do prazo máximo estabelecido pela Resolução 91? Não. B. O valor do contrato é superior ao valor estimado? Não. Não realizou nenhuma das atividades técnicas que constituem o RRT cadastrado e os serviços que não foram iniciados. E aqui nós temos o nosso gabarito, a letra C, né? E olha o que diz o artigo 33, então. Dar-se-á o cancelamento de RRT quando nenhuma das atividades técnicas que o constituem for realizada. Se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue para cada vez mais concurseiros. Então deixe seu like para mim. Mas continuando, questão de número 16 agora. O arquiteto deverá registrar a obra ou serviço em seu registro de responsabilidade técnica, né, o RRT, junto ao CAL-BR, no seguinte prazo máximo em dias corridos, contado da data do início da atividade e desde que seja antes da data de previsão de término declarada no RRT. E qual que é esse prazo então? O prazo é de 30 dias, gabarito letra D. Olha o que diz a norma então. Para as demais atividades técnicas, o RRT deverá ser efetuado em 30 dias, até 30 dias,
contados da data de início da atividade e desde que seja antes da data de término da atividade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou continuar com a nossa segunda parte da correção da prova do concurso do CAL Rio de Janeiro e até o próximo vídeo.